A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Povo, podcast que conversa com a população macaense. Conversa para a população macaense também, fala da população macaense. Hoje eu tô com um casal aqui, eu ainda não vou mostrá-los, mas eu tô com um casal aqui que eles desvendam a nossa história, que eles desvendam não só a nossa história, mas o contexto que formou a nossa história. Vocês vão saber de quem que eu estou falando, mas antes disso eu vou pedir para vocês acessar a rede social da TV Câmara, @Câmara de Macaé no YouTube. A gente está no X, no Facebook e no Instagram. Então, aproveita, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que eu tenho certeza que você vai adorar. E, na verdade, é uma continuação, tá? Eu tô pegando um gancho de um amigo de trabalho e tô pegando um gancho de um colega meu que esteve aqui comigo e falou maravilhas deles, encantadíssimo com eles. Eu falo com a Grazi, tia Grazi, famosa tia Grazi, e com o Rubinho. Eles são do Desvendando Macaé, mas a gente não vai falar só de Desvendando Macaé, a gente vai aproveitar para saber um pouquinho mais sobre eles, né? Desse casal aqui que conta tudo da nossa história. Tudo bom? Tudo ótimo. Prazer em conhecê-los, prazer em recebê-los. Prazer enorme de estar aqui com você, com o seu público. Eu já vou começar a perguntar como que surgiu essa união aí de vocês dois. Foi o trabalho que uniu, que fez o amor acontecer, ou o amor chegou primeiro e depois veio o trabalho? Você quer contar? Posso contar. Então conta. Foi a história de Macaé, né? Foi a história de Macaé mesmo. A gente se conheceu fazendo um trabalho, né? Grazi fazendo um trabalho na implantação do Museu do Legislativo em Macaé. E eu já trabalhava, né, com história de Macaé, com memória, já trabalhava há bastante tempo. E a gente começou a tomar contato, ela fez contato comigo para um trabalho, a gente foi fazendo algum trabalho, né, de pesquisa. E foi assim, né? A gente foi se encantando. Foi bem na implantação ali do Museu do Legislativo. E o amor foi nascendo. O que acontece? Nessa época eu tava num relacionamento que tava meio turbulento, eu tava um pouco insatisfeita e tinha acabado de terminar meu relacionamento, aí eu conheci o Rubem. E eu tinha, assim, uma coisa de que eu nunca ia achar alguém que tivesse a minha idade, que tivesse a capacidade de trocar uma ideia muito cabeça, sabe? Assim, um cara que fosse muito intelectual. Então eu até vinha me relacionando com umas pessoas mais velhas, mas isso também não me trazia essa satisfação. E aí eu conheci o Rubem e me chamou muito a atenção como ele era inteligente, sabe? Como ele era comunicativo. Quando eu vi ele, assim, me encantei profundamente. Mas a gente continuou levando ali numa amizade. Até que ele me convidou para assistir um show que ele ia fazer. E aí a gente foi nesse show. E aí nesse show eu abracei ele bem forte, assim, acho que ali ele sacou que eu tava dando mole pra ele. Mas eu não sei dar muito mole, assim, né, E aí aconteceu. Ele me puxou pra um cantinho, me roubou um beijo. E a gente nunca mais se separou desse dia. A gente se casou e passou a trabalhar junto. E como que nasceu o Desvendando Macaé? O Desvendando nasce de, assim, a gente já se conectou fazendo trabalhos de memória. E isso daí, tipo, também aprimorou muito o trabalho que eu tinha, a intenção, a visão que eu tinha, a minha cosmovisão e os trabalhos que eu fazia, tendo esse contato com o Rubem, com todo o conhecimento que ele traz, né? Com toda essa bagagem cultural que ele traz, isso ampliou pra caramba, assim. E a gente começou a ter a ideia de fazer uns trabalhos. Ele já fazia trabalhos nas redes sociais sobre Macaé, ele tinha o Memória Macaense. Ele já trabalhava com cultura em Macaé, ele é macaense, né? Eu aqui não sou paulistana. Eu tô aqui há cerca de 20 anos, mas conheci ele
em 2016. Fazem 9 anos que nós somos casados. E aí a gente começou a, tipo, trocar figurinhas e enriquecer muito, assim, tipo, o trabalho um do outro. Ele tinha muita informação e eu tinha muita cara de pau, sabe? Assim, muita vontade também de aparecer, Então isso foi... E ele não tinha tanta vontade de aparecer, ele sempre gostou mais de ficar nos bastidores. Mas aí foi aparecendo também porque foi inevitável, né, Rubem? Foi, inclusive você estava nessa época já finalizando ali, já do meio para o fim da graduação em turismo, né? Né? Que você estava fazendo. E a gente, já por trabalhar com esse trabalho de pesquisa do museu, a gente já começou a fuçar muitas histórias juntos e começamos a falar em roteiros, em Antônio Álvares Parada, a gente foi já entrando direto para a história. E aí nós fizemos, vê se não foi isso. Foi, o primeiro roteiro que a gente fez foi em 2016, com a turma de turismo do CEDERJ. Isso aí, dos formandos de turismo da Unirio, CEDERJ. E quando a gente viu que dava liga, aí a gente começou a fazer com escolas, e aí a gente foi fazendo com a comunidade local, e aí a gente foi atendendo turistas. Na verdade, assim, naquele momento não tinha ninguém que fizesse esse trabalho que a gente faz em Macaé. Vocês foram pioneiros. Tinha, na verdade, algumas pessoas que trabalhavam como guia, mas essas pessoas não desenvolviam o trabalho que a gente passou a desenvolver. Na verdade, assim, eu não sei... A gente pegou o gancho de que Macaé é esse lugar incrível mesmo, que tem tanta informação. Em 2016, a galera não acreditava muito no turismo. A gente estava, tipo, numa crise do petróleo, que tinha começado em 2015, e, né, uma suposta crise do petróleo. E muitas empresas indo embora e ninguém acreditava no turismo. Quando você falava de turismo aqui em Macaé, você era muito rechaçado. Né? As pessoas, que turismo? Aqui não tem turismo. E eu, como uma boa paulistana, que a gente lá só tem o Ibirapuera e o Tietê, né? Lá na capital de São Paulo, eu cheguei aqui, eu me encantei muito com tudo. E eu não imaginava que tivesse um conteúdo histórico, cultural tão grande. E então fui me aprofundando nisso e aí depois eu descobri que a história natural também era fantástica. Então assim, eu fui me aprimorando e a gente foi colocando isso, na verdade isso foi acontecendo de uma forma muito orgânica. A gente foi colocando isso pra rua e as pessoas foram querendo. Aderindo, né? Na verdade, as primeiras pessoas que usufruíram desse nosso trabalho foram as pessoas daqui que moravam, né? As pessoas da comunidade local. E aí surgiu também em 2018, se não me engano, uma escuna que passou a fazer passeios de barco. E a gente foi convidado também para fazer um passeio falando sobre os símbolos, né, que a gente tinha nesse trajeto, nesse passeio. O roteiro histórico, né? Roteiro de barco. Aí a gente passou a fazer também esse roteiro de barco, que até então existiam vários passeios para as ilhas. Mas não existia ninguém que fazia um passeio significando, simbolicamente, né, as ilhas, o forte, o rio. Então a gente já saía do rio falando das capitanias hereditárias. E o nosso trabalho ele é muito transdisciplinar, como eu falei, né, já outras vezes. Então ele atravessa as disciplinas. Ao mesmo tempo que você está falando de história, você está falando da geografia, da geologia e da arqueologia também, tudo ali emendado num pacote só. Você não vai separar as disciplinas para falar, olha, agora eu vou falar de geografia, agora eu vou falar de arqueologia. Você vai contando todo aquele contexto junto e misturado. E isso daí passou a encantar muito as pessoas. Aí essa escuna, ela parou de funcionar aqui em Macaé e ela era de Rio das Ostras. Então eles chamaram a gente para fazer esse trabalho em Rio das Ostras, os donos da escuna. Para eles começou a não dar muito certo o trabalho porque a escuna era muito grande. E para então embarcar pessoas, começou a dar um certo problema para eles, né? E a quantidade de pessoas também que se colocava, que eu acho que cabia mais de 100 pessoas nessa escuna. Nossa. Então era muito insustentável levar esse tanto de gente para as ilhas. Então para eles começaram a ver que era insustentável fazer esse roteiro aqui. E voltaram a fazer o roteiro deles em Rio das Ostras, que era só passeando mesmo, não parava em nenhuma praia, né? Não descia em nenhum lugar. E a gente passou a fazer a significação desses roteiros lá em Rio das Ostras também. Nossa, que trabalho! Vocês começaram então a estudar Rio das Ostras. Hoje. Na verdade, a história de toda a região, ela se interliga. Por quê? Porque quando os indígenas viviam aqui, eles não recortavam o território como é recortado hoje. Se você pegar o próprio território de Macaé, do município de Macaé, da cidade de Macaé, e você for ver um recorte do século XIX, ele era diferente, porque Macabu, Carapebu, Esquissamã faziam parte. Era uma coisa só. Né?
E aí foi se desfazendo pedaços, né? Foi perdendo alguns pedaços, outras partes foram se emancipando, assim como o Rio das Ostras também era de Casimiro de Abreu, né? Era subdistrito de Casimiro de Abreu. E Rio das Ostras já fez parte de Macaé, uma divisão que foi a divisão dos jesuítas. A Macaé dos jesuítas ia do rio Macaé até o rio Leripe, que é o Rio das Ostras. Então essas divisões elas foram acontecendo ao longo do tempo. Mas esse território, num contexto geral, se você for separar por relevo, né, por vegetação, tem muita coisa a ver. Né? Até a própria arqueologia desse território ela é muito mais ampla do que essa fragmentação que a gente faz política atualmente. Eu ouvindo você falar, eu percebo que para ser turismólogo tem que aprender muito de tudo, né? Tem que saber muito de tudo. Como que surgiu a paixão de vocês por esse conteúdo? Pela história, pela arqueologia, geologia? Na verdade, eu acredito que seja porque a gente começou ao mesmo tempo de estar fazendo as pesquisas e os trabalhos, Grazi estava fazendo essa graduação, fechou, já foi fazer logo uma pós-graduação. E eu fiz também durante um bom tempo a faculdade também de turismo, né? Muito entusiasmado em ver as matérias que são ótimas. E é exatamente isso, a faculdade ela é bem transdisciplinar, ela vai falar muito de gestão pública, pelo menos a da Unirio, ela é bem voltada para políticas públicas, gestão pública, organização de uma administração para o turismo, né? Organização geográfica do turismo. É muito interessante, é muito rico mesmo. Acredito que a gente, em contato com a universidade e colocando essas pesquisas, esses roteiros na rua, foi uma junção, né, que explodiu, porque as informações a gente tinha, a gente foi colhendo mais, a gente foi lapidando as informações também e já fazendo elas em campo, né? Que a gente começou fazendo roteiros andando pela cidade, né? E eu estava lembrando aqui que nesse tempo, a discussão que estava em voga era que Macaé se apresentava como um não lugar. Por que não lugar? Né? A universidade mesmo trazia um pouco dessa discussão. Um lugar que não revela sua face, né? Um lugar que não é... Na verdade, se não conseguisse ver o rosto de Macaé, o jeitão de Macaé, o que se podia... Ficava muito escondido, né? Na verdade, o não lugar é assim, tipo, quando as coisas artificiais superam as questões naturais e simbólicas e sociais daquele espaço. Por exemplo, um não lugar é Cancún. Cancún tinha os povos que viviam naquele lugar e que foram despejados dali, foram excluídos para que se formasse um lugar turístico incrível, que só é incrível para o turista, para quem realmente vivia ali, pescava ali. Para as pessoas que são originárias daquele lugar, elas são excluídas disso. Então aquilo se torna um lugar, é uma coisa para inglês ver. Você entendeu? É uma coisa que é bonitinho só para quem é de fora, quem vive. Inclusive porque o turismo, a base dele é essa, né? Para você ter uma sustentabilidade no turismo, ele tem que ser bom para quem vive na cidade. Porque uma vez você tendo as questões de saúde sendo boas, questões de educação, esse lugar vai estar muito mais receptivo. Se uma pessoa passa mal nesse lugar, ela tem uma condição muito melhor de ser acolhida, entendeu? Então, o lugar bom para o turismo é o lugar onde é bom para a sociedade que vive lá. Segundo, assim, os estudos, né, científicos do turismo. Agora, respondendo um pouco melhor a sua pergunta, o Rubem, ele é macaense e ele é de uma família que, por gerações, foram memorialistas, foram pessoas que trataram intimamente com a história e com a memória local de Macaé. O Rubem, ele tem um avô que se chama Rubem, o pai dele também se chamava Rubem e ele também se chamava Rubem. Tem um nomezinho no meio que vai diferenciar os três, que são Rubem Almeida Pereira. Os três têm esse nome, Rubem Almeida Pereira, com um nomezinho ou outro ali. Isso vai dar uma confusão daqui a umas décadas. E o avô do Rubem foi bibliotecário, professor, a avó dele era artesã. Eles são raiz mesmo de Macaé e sempre... Tá na veia. Eles, na verdade, alimentaram muito essa questão de memória, de identidade, de pertencimento. Sempre gostaram muito de ser macaenses e guardaram muito dessa história. Então, automaticamente, o pai do Rubem também foi um cara que também guardou muito da memória, além de lutar como vereador, presidente da Câmara por Macaé, ele também guardou muito dessa história. Automaticamente, não tinha como o Rubinho ser diferente, né?
Eu já me liguei mais à história de Macaé, né? Fui ter uma conexão maior com a história de Macaé, lendo um livro de Antônio Álvares Parada, na casa de um amigo, um casal de tios da minha filha. Eu passei uma temporada lá e acabei lendo um livro de Tonito que me fez me apaixonar. E quando eu vi o Rubem com todo aquele conhecimento... Mas o nosso trabalho, ele começa mesmo, tipo, de uma forma de fazer uma educação não formal. De sair um pouco daquela questão de estudar a história, de estudar a memória, de estudar o lugar dentro da sala de aula. Então a gente começa a fazer esse trabalho também com as crianças. Quando a gente fez a primeira vez esse trabalho com os alunos da faculdade lá do CEDERJ e deu super certo, aí então a gente viu que a gente tinha condições de expandir para diversos formatos. E aí na pandemia a gente expandiu para o formato online, que aí a gente foi fazer a maratona do Patrimônio de Macaé, Maratona do Patrimônio Macaense. E aí a gente foi pegar fotos antigas, todo o material que a gente tinha de pesquisa. Isso na pandemia? Isso na pandemia. A gente fez um canal no YouTube. A gente fazia live diariamente na pandemia, lendo algum livro que contasse a história de Macaé. Legal, gente. A gente já fazia live antes da pandemia, inclusive, porque essa coisa de live, ela ficou... A gente teve um mergulho muito maior durante a pandemia nas questões tecnológicas, aprendemos muito mais a mexer, mas o Facebook, ele já tinha live antes. E a gente fazia uma ocupação no Mercado de Peixe, na Porta do Mercado, na Praça Veríssimo de Melo, em alguns lugares da cidade. A gente chegava, montava um violão com uma caixa e montava uma mesinha com alguns livros de história local, de arqueologia, história, meio ambiente, de várias publicações de autores locais. E a gente comercializava esses livros, contava a história enquanto ele tocava choro, música brasileira, né, bossa. Ele sozinho no violão, de 7 cordas, e eu ali vendendo livro. Então era uma ocupação cultural que a gente fazia pela cidade. Isso a gente começou a fazer em 2017, o Cucuruma. Foi. A gente colocou até um nome meio indígena, que era uma abreviação, né? Ocupação Cultural das Ruas de Macaé. Então, na verdade, o nosso trabalho, a gente tinha mil vontade de fazer mil coisas, e a gente foi fazendo todas as coisas que a gente tinha vontade. Acabou que o nosso trabalho ele se tornou um trabalho multilinguagem. Ele abrange várias vertentes da área da cultura. A gente trabalha com educação patrimonial, que é a própria educação e o patrimônio, tanto natural como histórico-cultural. Então a gente chama esses roteiros que a gente faz de eco-histórico-culturais. Eles não são só histórico-culturais e eles também não são só eco-roteiros. Eles envolvem tudo isso, porque quando a gente... Macaé é muito na beira do mar. Na beira do mar você tem ali rochas, a formação do planeta, você vai ter a vegetação de restinga. Então, para você abranger tudo isso, né, não tem como você falar de Macaé de verdade, não tem como você falar só, que é o que eu disse até no programa anterior, né? Não tem como você fazer um recorte só a partir de 1500. Porque a gente tem rochas de 2 bilhões de anos. Inclusive no programa do Silvio, eu, assim, muito empolgada, eu falei 2 milhões de anos. Essas rochas a que eu estava me referindo, que são conexão com a África, que ficaram resquícios da África aqui no nosso território, elas são de 2 bilhões de anos, de 500 milhões de anos, né, cerca de, e de 130 milhões de anos, que foi colisão, separação, colisão, separação. E a gente sempre se conectou, porque na verdade os continentes eles mudaram muito de lugar para o que eles estão, a formação do planeta que a gente conhece hoje. Eles chamam da Pangeia, é isso? Pangeia. Então, tem algumas rochas que são da colisão de Pangeia, que cerca de 130 milhões, de 500 milhões de anos. E tem algumas rochas que são da separação de Pangeia, 130 milhões de anos, que é a abertura do Oceano Atlântico. E tem rochas que são muito anteriores a isso, que são de 2 bilhões de anos. Entendeu? Então, assim... E essas rochas são... Como que se faz essa comprovação? Né? Como que se estuda para saber se uma rocha é de quando? Eles pegam um fragmento da rocha, um cristal, e vão avaliar nesse cristal qual que é o carbono que está nessa rocha, quais são todas as composições químicas que essa rocha tem, e aí isso daí vai dizer muito sobre a atmosfera que essa rocha foi criada, o que ela guarda de toda essa evolução do planeta, que a atmosfera tinha composições diferentes, que a própria Terra tinha composições diferentes, né? Que algumas vão ter magma, que é a lava que tem dentro do vulcão, lá embaixo da Terra, né? No centro da Terra, a gente tem todos esses minérios derretidos, que é a lava, né? Larva é outra coisa. Mas, enfim, então, as formações rochosas, elas têm diversas
possibilidades, né? Tem diversas formas de se formar uma rocha. E quando você vai fazer essa avaliação, você tem como datar de quando é essa rocha. E aqui na nossa costa, a gente conseguiu encontrar rochas de 2 bilhões de anos, de 500 milhões e 130 milhões. Além de outras mais, né? Mas na Imbetiba, no Cantinho, ali no Hollywood, toda essa região da nossa costa, da Zona Sul, ela tem uma formação. Já na Zona Norte a gente tem uma outra formação. Apesar que ali também foram encontradas rochas que contam sobre o nível do mar, que nem sempre foi esse também. O mar já teve mais para dentro e já teve mais afastado do continente. Enfim, essa questão geológica de Macaé conta muito dessa história. Macaé faz parte do domínio tectônico de Cabo Frio, que é uma região que vem de Maricá até as ilhas de Macaé, até a foz do rio Macaé. E essa região foi onde ficaram esses resquícios de África, dessas rochas de África. Então, você vai encontrar isso em Búzios, vai encontrar em Maricá, vai encontrar aqui em Macaé. É uma região bem rara, assim, bem específica. Gente, sabe o que eu tô me dando conta aqui? É porque a gente estudava história de um jeito diferente, né? 500 anos pra cá, e você tá contando, vindo lá atrás. Como tirar essa confusão das crianças? Porque você tem uma história que conta uma história do Brasil de um jeito, aí vocês vêm aqui e trazem fatos históricos que mostram que a história não foi bem aquilo. Como que faz isso? Isso se chama decolonização. Você quer falar um pouco? Senão só eu vou ficar falando. Não, pode falar. É ciência, né, cara? Na verdade, o que acontece, né? A gente, de uns anos pra cá, a ciência começou a comprovar que muita coisa do que se contava na história não era tão real. Né? Até a própria história de Carucango, você conhece Conceição Franco, nossa ídola, que a gente ama. Vamos falar de Carucango. E Conceição Franco, ela viu que a história que vinha sendo contada há muito tempo pelo neto de Antão de Vasconcelos, que também se chamava Antão de Vasconcelos, que é um livro publicado no começo do século XX, 1911, se não me engano, mas ele nasceu em 1800 e aí, quando ele já estava bem adulto, ele escreveu esse livro, que era uma história que ele ouvia desde o vô dele contando. O vô dele foi o cara que foi invadir esse quilombo para exterminar o quilombo. Se ele quisesse ser herói, ele não podia falar que o Carucango era herói. Então, até o último momento, Antão repassou a história, né, o avô, de que o Carucango desafiou os brancos até o último momento, tanto que a história de Antão de Vasconcelos diz que ele sai com uma batina e todo mundo fica passado, pasmam, largam as armas, ele saca a arma da batina e atira no seu senhor, ou seja, ele está afrontando o branco, então ele merece morrer. Porque se eles contassem a história que Conceição Franco descobriu nos registros paroquiais e nos autos jurídicos, nos autos de devassa jurídicos, que são documentos jurídicos, ele não seria herói, porque o Carucango, ele viu que tinha um monte de mulher e criança e ele decidiu fazer um acordo por essas pessoas para que não existisse uma carne. Ele sabia que ele ia morrer, mas o pacto que ele fez foi só para poupar a vida das outras pessoas, para que os outros não sofressem. Entendeu? O que ele iria sofrer, que ele já sabia que estava condenado. Então eles fizeram um acordo. O Antão, esse daí que falou, que contou toda essa história mentirosa. Na verdade é uma história para se colocar como um herói. Então ele fez um acordo com o Antão de que deixariam todo mundo sair para não haver carnificina, que ele se entregava de boas, ele não ia resistir. Nossa. E aí deram um tiro pelas costas dele, ele caiu de joelho. E aí depois deram outro tiro nele, e aí caiu todo mundo matando, cortando os pedaços dele. Inclusive alguém cortou a orelha e levou para trocar por R$2.000. Então isso daí coloca o homem branco como herói? Não, o homem branco não cumpriu o acordo dele. Eles já estavam em massa, eles não precisavam fazer toda essa atrocidade com o cara. Só que se eles contarem as perversidades que eles faziam, eles não saem como herói. Você tá me entendendo? Então sempre quem escreveu essa história não foram as pessoas que foram vítimas dessa perversidade. E então, o cara que se coloca como herói, ele também se coloca como vítima para poder se tornar herói. Porque eles ameaçavam a nossa existência, eles roubavam as coisas da gente. Eles roubaram a vida dessa pessoa e colocaram essa pessoa para trabalhar abaixo de chicotada para enriquecer o povo branco. Tanto que Luiz Gama, ele fala que um homem negro, quando ele mata o seu senhor, ele está matando em legítima defesa. Por quê? Porque a vida desse cara também está sendo perversamente, estupidamente ali combatida. Porque quando eles pegavam alguém para dar
pancada no pelourinho pra dar chibatada, eles punham a pessoa completamente amarrada, de uma forma que a pessoa não tinha como se defender. Eles eram muito cruéis e perversos. E isso daí eles não contam no livro de história. A gente não, na nossa intenção, nosso olhar decolonizador, a gente não tem a intenção de colocar o homem negro, afrodiaspórico também nessa condição de coitado. Mas também de ter um olhar de que esse cara sim foi um herói. Ele não lutou só pela liberdade dele, até o fim ele morreu pensando no coletivo. Então ele era um grande político. Era um cara que lutou pela liberdade, que construiu um quilombo. Como essas pessoas viviam no quilombo? Ninguém era subalterno de ninguém, todos dividiam o trabalho, ninguém roubava ninguém porque todos tinham acesso a tudo. Então não precisava ninguém roubar ninguém, porque todo mundo ia comer a mesma comida, todo mundo ia trabalhar o mesmo tanto para plantar, entendeu? Então a história, na verdade, ela não é muito como foi contado pra gente no livro de história. Hoje, com muito mais indícios dessas histórias, a gente consegue colocar um outro olhar. E na verdade, não a gente impor uma história que a gente entendeu, mas trazer à tona uma reflexão crítica, pôr essas pessoas para pensar. E também aonde que elas conseguem se reconhecer nessa história. Isso é fazer um olhar decolonizador. Eu sou branca, eu poderia estar reafirmando a história dos brancos. E para mim isso não ia fazer diferença do meu lugar de privilégio nessa sociedade, entendeu? Mas eu que me sinto muito incomodada com essa farsa, né, que é essa história do Brasil contada a partir de 1500, porque muitos documentos foram queimados, muitos documentos foram destruídos e muitas pessoas não tiveram voz. Não tiveram voz para contar a sua própria história. E os indígenas, tanto os indígenas como os povos africanos, eles eram muito avançados em tecnologias. Tanto que os povos indígenas construíram a floresta amazônica. Isso daí é comprovado cientificamente. Assim como os povos africanos, eles já dominavam a metalurgia em 1500. Nossa, metalurgia. Entendeu? Então, assim, tipo, o que contam de que eles eram povos que eram inferiores, que não sei o que, isso daí é só para justificar essa perversidade que foi feita com esses povos. Entendeu? E aí eles não vão contar na história dos brancos as pessoas que, né, sofreram abusos, entendeu? Assim, tipo, como aqui é um podcast, a gente não vai falar certas palavras até para não travar. Mas muitos abusos, muitas perversidades e muita violência. Tanto as mulheres como os homens que viviam aqui sofriam e sofrem. Os povos indígenas estão até hoje sob ataque e constante ameaça. Então é necessário que a gente faça um trabalho que não é que é resgatar e nem dar voz a ninguém, mas é um trabalho que de fato traga esse olhar de que essas pessoas também foram heróis da nossa terra, merecem todo o destaque como heróis, entendeu? E merecem a reflexão das crianças. Eles podem escolher o que eles acham, eles não precisam acreditar, mas é uma reflexão, uma provocação para que eles pensam e reflitam a questão mesmo da história, né, Ruby? Eu acho muito legal porque a minha filha tem 10 anos e vendo você falar tudo isso, quando se fala já de colonização, eles mesmos já conseguem se levantar. Não, mas não foi bem assim que aconteceu, né? E vocês trouxeram muito desse contexto, misturando com a nossa atualidade com Carucão. Eu queria que vocês falassem como que surgiu essa... Como que nasceu a peça? Como que nasceu? Você agora. O Macaé Conta Carucango, ele nasce da vontade, né, eu gosto de brincar com isso, que é o metabólico sensorial, né, do nosso diretor Ademir Martins. Ele vendo a gente na movimentação que foi para colocar aquele busto do Carucango que tem lá em frente à Câmara Antiga, né, no calçadão ali, na Rua Direita. A gente fez vídeos naquele dia e tal, e aí ele ficou muito entusiasmado e falou, vou escrever um texto, o que você acha? Quero escrever alguma coisa sobre Carucango, vou levantar aqui o que eu tenho, me passa coisas. E esse texto foi escrito, né, em homenagem à história do Carucango, mas sempre com aquele olhar do autor, né? No caso o Ademir Martins, com muitas pitadas de cultura brasileira, de modernismo, né, de muitas outras coisas. A patafísica desde o início. E aí ele, com esse texto pronto, ele mandou para mim, me fez até uma dedicatória e falou, esse texto é para você, toma aí de presente, né? Aí a gente, muito orgulho dele, gente. Aí a gente foi ler, começamos a ler o texto, ficamos lendo ele e chegamos à conclusão de que aquele texto daria para fazer, né, um espetáculo, alguma coisa. A gente não sabia nem
como seria ainda, seria um documentário, ficamos pensando, mas como Ademir teatrólogo, professor de teatro ligado a essa área, a gente foi pensando mesmo numa coisa de encenação, né, de algum espetáculo dessa natureza. E aí aconteceu, a gente começou a buscar meios disso, né, viabilizar. E aí Grazi escreveu a gente num edital. Nós fomos contemplados nesse edital para produzir um espetáculo inédito. Era um edital para um espetáculo inédito. Eu e minha filha, né? Eu e Jane Liz que nos inscrevemos. Desvendando lá a gente... A burocracia, quem me ajuda é Jane Liz, E aí foi viabilizado a gente poder fazer a estreia dos espetáculos. Ensaiamos durante 7 meses, né? E preparamos, organizamos o espetáculo, fizemos a produção... Juntamos as pessoas que eram necessárias para fazer aquela produção, né? Cenário, figurino, luz, som. E tá aí na praça aí. Fizemos a estreia, que era a obrigação do edital, né? Que era lançar um produto inédito. A gente fez, né? Pelo Firjan SESI. E aí agora a gente está fazendo uma temporada independente, já com a peça estreada, que a gente vai fazer na Rinha das Artes agora, né? Dia 4, 5 e 6 de setembro. Eu quero saber de vocês dois qual é a sensação de ter esse conteúdo viralizado dessa maneira. Porque no primeiro dia, o João esteve aqui comigo e falou que em 48 horas esgotaram os ingressos. 4 horas. Não, foi 4 horas. 4 horas? Na verdade, foi menos de 4 horas. Né? A gente calcula que o total mesmo... foi esgotado em umas 3 horas, só que aí faltava o cadeirante, que foi quando eu fui pegar pro nosso apoiador, que é o Serginho Oliveira do Bioflor, ele é cadeirante, e a gente ficou naquele desespero, porque o Rubinho falou, mano, acabou. Aí eu falei, meu Deus, e o cadeirante? Aí eu entrei e peguei o do cadeirante, aí nessa hora esgotou, a gente ainda não tinha percebido, que ainda tinha o do cadeirante. Então assim, na verdade já tinha esgotado antes de 3 horas, mas como a gente... demorou um pouco assim pra pegar. Demorou é ótimo, né? Quando eu caí em mim que eu precisava urgente, então a gente não conseguiu nem pegar ingresso suficiente pra distribuir pros nossos amigos. Acabou bem rápido, foi em 4 E tá sendo horas. muito falado, gente. Muito comentado. Como que é pra vocês? Caiu a ficha já da proporção que isso está tomando para vocês? Quando a gente pegou o texto na mão, a gente pegou, né, a visão dessa proporção, né, Ruby? Tanto que a gente fez questão de fazer exatamente porque o texto era muito bom. E quando a gente visualizou que João era o nosso carucango, porque a Ademir chegou e falou assim, tá, vamos escrever e tal, mas em quem que vocês pensam? Na hora veio o João. Porque o João já é um menino que eu conheço desde pequeno, eu já tinha feito um trabalho de escultura com ele. A gente teve um programa numa rádio comunitária de Glicério, quando ele tinha 14 anos. A minha filha estudou com ele, né? Minha filha mais velha que a Jane Liz. Não na mesma sala, mas eles estudaram no mesmo momento ali no Raul Veiga. E, então eles eram já amiguinhos ali da escola. E quando ele fez uns 14 anos, eu convidei ele e Jane Liz para fazer um programa de rádio que chamava Qual é a Sua Tribo? Que é assim, cada um apresentava uma modalidade de música e ia discutir, ia fazer um debate. Até pra gente qualificar o funk mesmo como cultura, como música. Porque tinha muito dessa coisa de funk, não sei o quê. Então a gente começou com esse debate, a gente decidiu fazer esse programa, conseguimos o espaço e a gente fez esse programa durante muito tempo. E o João e a Jane Liz, cara, assim, sucesso absoluto. Então eu já vinha trazendo essa juventude para fazer coisas culturais, sabia que ele era muito comunicativo, que ele era um menino muito talentoso para as artes, sempre aconselhei ele a estudar mais para esse lado da arte, que era o que ia fazer ele feliz. Aí ele procurou o curso da Rinha das Artes e fez o curso de ator, depois se formou no EMART, e ele recém-formado. Então ele recém-formado já tirou o DRT temporário dele e já se tornou nosso carucango. Mas além da performance da pessoa física e dessas habilidades, né, desses talentos que ele tem, ele foi muito escolhido por ele ser exatamente da região onde... Então assim, ele era o pacote completo para ser o carucango. E a gente não errou. Quando o Ademir viu ele, Ademir ficou meio bugado, né, Rubem? Que aí ficou, pô, mas o carucango parece ter uma virilidade. E João chegou cabeluda, chegou de vestidinho, toda como ele é mesmo, né? Toda linda, não sei o quê. E o Ademir já conhecia ele, e o Ademir ficava, mano, mas eu não consigo entender. Como que ele vai ser o carucango, que me parece ser uma coisa tão viril? Então ele começou a ter um olhar de que são muitos carucangos. O carucango, ele tem um espectro,
né? E ele colocou essa coisa da patafísica, que é tirar o limite de tempo. Então você vive uma coisa de 1800, uma coisa de 1900, uma coisa de 2000 no mesmo momento ali. Você não tem mais... e aí ele viu, quando ele mentalizou a patafísica, ele viu que o João era o Carucango. E ele começou a adaptar para a questão LGBT. Então, ao invés dele falar, não, eu não quero esse ator porque ele é gay e ele não condiz com o que eu preciso, eu não acredito que ele vai ser viril o tanto que eu acho, não. Ele aproveitou aquela figura que apareceu para ele, que ele já conhecia um pouco, né? Porque ele tinha dado aula para o João. Então ele aproveitou aquela figura e ele adaptou todo um texto e ele incrementou. Aí ele usou a criatividade dele para jogar. Gente. E aí ficou uma coisa incrível. Então, e aí os meninos também, o PK Souza, o Alan Rosa e o Alex Júnior, que são os nossos 3 músicos ogãs, eles assim compuseram finamente, que também foram escolhidos a dedo, né, Rubem? Exatamente. A gente pensou muito para escolher quem seriam as pessoas que comporiam e a gente acertou muito nessa escolha. Coisa linda. Então, quando isso foi se construindo, a gente já tinha certeza que ia ser uma coisa gigante. Conforme que a gente passou 7 meses, né, ensaiando pra gente chegar na estreia. Eles estão falando muito, gente. Entendeu? É um trabalho. Então, esses 3 meninos que também são... Eu até falo, tanto pro Alan, como pro Alex, como pro PK, que eles também são vozes de Carucango. Por quê? Porque nesse espetáculo, a gente usa essa tecnologia ancestral, essa ferramenta de tecnologia ancestral que é o corpo, que é a sabedoria humana, que é a sabedoria de repasse. Os meninos que são ogãs... tempo, né? Os meninos que são ogãs e que tocam o tambor, foi passado para ele uma tecnologia ancestral de pessoas que vieram da África e que tocavam esse tambor desse jeito em terreiro. Nossa. E é uma coisa que resistiu muito, porque os negros, eles eram muito punidos por expressar sua fé, sua religiosidade. Eles tinham que adaptar para a fé católica, né, para a fé cristã. E eles conseguiram romper essa barreira de não poder expressar sua fé e foram passando por baixo do pano isso para os seus descendentes. Até que a gente chega hoje numa expressão que eles têm essa liberdade, entre aspas, porque ainda existe muito racismo religioso no Brasil, tem essa liberdade de expressar essa fé, e eles são meninos negros, periféricos, artistas incríveis, e que são 3 faces de Carucango. Então no palco nós temos 4 carucangos, e eles passam toda essa sabedoria de Carucango no palco, tocando aquele tambor e podendo professar. Tem o Alan, né, que faz uma atuação ali de capoeira no palco. Isso tudo é sabedoria ancestral, então eles são vozes de Carucango. E conforme isso foi sendo construído e a gente foi vendo isso, a gente já sabia que... Porque o Ademir também, ele é muito incrível, o cara é gênio. O cara é gênio. Meu Deus. A gente acabou sendo cercado, né, Rubem, de pessoas geniais. O Hugo Tolipan, Danilo Tolipan, Jorginho de Paula. São, assim, pessoas que eu só agradeço ao universo. Então, assim, o que a gente percebeu durante esse trabalho, né? Que ele ia ser grandioso e que ia ser difícil silenciar essa voz de Carucango. Porque a gente chegou até a receber algumas ameaças, né, de silenciamento. Olha... Não façam. Sabe? Não façam porque... E a gente não aceitou silenciar mais uma vez a voz de Carucango. Botamos pra frente. Nossa. Já com a certeza de que isso seria sucesso, né? E de que também a gente tinha muito que agradecer pelo universo ter conspirado a favor desse Carucango ser construído dessa forma, desse espetáculo. Macaé conta Carucango e desses personagens, né, desses 4 Carucangos serem construídos dessa forma. Ficou muito bonito. Ficou muito... Ó, o João falou que ele tava na festa de Córrego do Ouro esse fim de semana, passou um carro, o cara... Carucango! E começou a bater palma pra ele. Ele falou que ele não sabia nem como se comportar diante daquilo. Que foi uma coisa desmontou ele. tão inesperada, porque na serra, alguém gritar Carucango e sair batendo palma enquanto passava num carro. Nossa. Ele falou que ele chorou, sabe? Então, Ele é e a gente lindo, só teve uma única apresentação até agora, hein? E já estão passando na rua e gritando ele e batendo palma, né? Então, assim, isso daí, tipo, pra gente é um grande orgulho. O trabalho que a gente faz é muito verdadeiro, é com muito amor, sabe? É com muito amor, muito afeto. É por isso que a gente consegue reunir pessoas tão incríveis ao nosso entorno. E aí, assim fica difícil dar errado, né, Rubem? Não, eu vou complementar o que você falou, porque você trouxe muito da parte artística, né? Do texto, que é maravilhoso, do nosso diretor, que é fabuloso, a montagem, né? O trabalho dos 3 ogãs, dos músicos, né? Do João também.
Mas a gente teve uma equipe técnica também, né, que ela acabou citando, mas aí eu vou puxar um pouquinho mais, que é a turma da luz, do som, da cenografia, do figurino. Que fez o conjunto. Né, que somando com essa coisa toda que ela trouxe aqui da parte artística, é o que é o resultado que a gente está tendo, né? Então a gente teve o Hugo Tolipan. É muito importante a gente frisar que a nossa equipe é uma equipe genuinamente macaense, 100% macaense. Todos nós somos macaenses mesmo, não só moramos em Macaé. E o Hugo Tolipan, por exemplo, é um cara que tem uma história enorme na cidade, com profissional de som, de luz, de organização de eventos, de ter uma empresa muito respeitada no mercado. Quero você aqui, Hugo. O Hugo é maravilhoso. Ó, eu vou te contar rapidamente. O Hugo, eu conheci o Hugo na minha adolescência. O Hugo era o DJ das discotecas que tinha em Macaé. Nesse tempo. Ele era DJ, por exemplo, da discoteca do Tênis Clube. E ele era da Casa do Chocolate. O pai dele e a mãe dele são donos da Casa do Chocolate. Então o Hugo é dessa turma, né? De Vânia Tolipan, de Vasco. Ele é filho dessa turma e veio crescendo, se profissionalizando. A antiga Casa de Chocolate, que tem história em Macaé. É o Hugo. O Danilo é o filho dele. E o Danilo, que é o filho dele, que tá junto com ele na empresa. Tem outro filho, o Guinho também, mas o Hugo, ele foi se profissionalizando nessa coisa de trabalhar com eventos, com produção e tal. Ele se tornou o cara responsável pelo palco, pela luz, pelo som de Bibi Ferreira. Nossa. Ali nos anos 90, Natália Timmer. Então é um cara que hoje ele cuida do som de Paulinho da Viola. Nossa. E esse cara tá com a gente, né? Mesmo então, a gente assim, não tendo tanto nós dinheiro. reunimos alguns técnicos de alto gabarito ali pela vontade de fazer e muito pela paixão do que o texto, quando a gente lê aquele texto ali, a simples leitura do texto já nos mostra a grandiosidade do que pode acontecer ali. É uma revolução. Então a vinda do Hugo, que é um profissional desse naipe, a hora que o João mergulha, ele faz uma água com a luz. Que também faz os trovões, ele faz um trabalho de luz fabuloso. O cenário que o Jorginho de Paula fez, que também é um profissional de cultura em Macaé, já com quase meio século que ele é profissional dessa área de teatro e carnaval em Macaé. A gente ficou ensaiando, né, 3 vezes na semana, algumas vezes até mais. E a gente encontrava Jorginho ali na Rinha das Artes, que é onde a gente ensaiou mais, assim. E ele sempre fazendo alguma coisa, sempre cortando, sempre colando, sempre costurando. E foi ficando pronto. Quando foi ficando pronto aquele material, gente, que trabalho lindo que ele fez, o cenário que ele fez, os figurinos que ele preparou, os adereços que foram utilizados também como material cenográfico do palco. Então a junção disso é o que dá essa mágica. Todo mundo fez com amor. Todo mundo. Entrega. Assim, porque Com não tinha muita grana é. envolvida. Esse edital era um edital que ele tinha muito pouco dinheiro. Quando eu falei o valor do edital, o Ademir falou assim pra mim: olha, eu vou te ser sincero, isso não pagaria nem o trabalho que eu vou ter. O dinheiro total do edital, ele não pagaria o trabalho que eu vou ter. Eu só vou entrar porque são vocês que estão entrando nessa comigo, então eu tô apostando que isso vai dar certo. E acabou dando muito certo, porque como eu disse no programa do Silvio, acabou que a galera tava aqui e a gente pagou aqui, né? Mas todo mundo ficou muito feliz e muito satisfeito. Assim, a gente não ficou devendo nada a ninguém, entendeu? Mas a galera fez com muito amor e muito primor. Não fizeram mal feito porque era pouco dinheiro. Eles toparam fazer porque era com a gente. Se entregaram. Inclusive o Hugo Tolipan, ele falou que só entrou nesse trabalho porque ele sempre viu a guerrilha de Rubinho. Ele encontrou o Rubinho lá em Brasília, na Conferência Nacional de Cultura. Na Conferência Nacional de Cultura que o Paulinho da Viola tava, e ele foi fazer o som de Paulinho da Viola, né? Sim, ele tava. E aí ele encontrou, ele falou, pô, um cara de Macaé, que tá lá em Brasília, lutando por Macaé, ele falou que aquilo assim, ele sempre teve maior carinho e maior respeito, mas aquilo ali chamou muita atenção dele. Então quando a gente chamou ele pra fazer parte, ele não pensou 2 vezes. Então, na verdade, o capital que a gente tem, além do capital do conhecimento, é um capital de afetividade mesmo com as pessoas. A gente sempre tá rodeado de pessoas muito incríveis, que admiram o nosso trabalho, que respeitam a gente e que, se puderem, vão estar contribuindo com a gente. A gente também tem que se enaltecer dentro desse processo, porque para você fazer uma produção que dura mais de 7 meses e você fazer a estreia sem ter rusgas, sem estar ninguém brigado, todo mundo saiu, entrou e saiu amigo, a gente é amigo. A gente não era tão amigo como a gente é hoje.
passando por diversas adversidades, a gente acabou se fortalecendo muito como um coletivo mesmo, entendeu? E todo mundo saiu feliz. A gente estava conversando com o Alan Rosa, né, que é o nosso ogã e capoeirista. Ele falou que ele ficou muito feliz, que ele tem recebido muitas críticas positivas a esse respeito, né? O João tem dado o feedback dele. Então, assim, é um trabalho que é realmente lindo, conta uma história necessária, só que com um olhar não tão óbvio. Por quê? Porque vai trazer para os carucangos de hoje. E vai trazer também contando uma história muito brasileira, falando muito de modernismo, de Macunaíma, de Tarsila do Amaral, entendeu? Então, assim, é um mergulho cultural na cultura brasileira. Que lindo. E é muito, assim, o que a gente faz, gosta e acredita, que nem você perguntou sobre gostar, né? A gente ama o que a gente faz. E todo o trabalho que a gente faz, ele sempre é inerente à educação. Porque quando você faz um processo cultural, ele também é educativo. Sim. Então, um espetáculo multilinguagem como o nosso, que tem o teatro, tem a música, tem a capoeira, ele também é educativo. Todo mundo que assistir isso vai sair com diversas provocações e reflexões críticas, assim como são os nossos roteiros, né? Gente, o diretor já cortou ali umas 300 vezes, porque eu já tô aqui mergulhada, eu não queria sair daqui de jeito nenhum. Tadinho, não deixei ele falar tanto, meu amor. Não, mas você já viu como é a gente em casa, né? Gente, mas, nossa, eu tô aqui impactada com vocês dois. Esse podcast, cara, não foi à toa que saiu do Silvio e a gente emendou aqui, muitos outros terão que vir, porque tem muita coisa para ser contada. É muita coisa, a gente fala bastante também. E o trabalho de vocês, meu Deus do céu, vocês se jogam de alma, eu nem sei o que dizer. Eu tô muito impactada mesmo com vocês dois, obrigada pela entrega, por estar aqui, por me presentear com esse tanto de conhecimento, porque uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava assistindo o podcast com o Silvio, que você falou que os professores se impactam, às vezes, muito mais com o aluno, com histórias de coisas que você conta, tipo um lago, uma coisa que as pessoas não percebem, né, nessa correria do dia a dia, do que a criança, porque a criança já está vindo mesmo nisso aí, nessa onda de vocês, já estão acompanhando. E a gente ficou um pouquinho para trás, quando vê vocês falando, que a gente abre o olho, meu Deus, foi isso. E obrigada. A gente faz esse trabalho com os professores, com os orientadores pedagógicos, com os diretores de escola. E esses trabalhos que são feitos para as escolas públicas, eles são feitos de forma gratuita. É assim, tipo, a nossa contribuição é como se fosse o nosso dízimo para a população de Macaé. A nossa contribuição, a partezinha que a gente tira para dar de graça, é essa parte. Por quê? Porque esse é o público mais importante para a gente. São as pessoas que com certeza vão dar continuidade a esse trabalho de memória. Se Deus quiser. E os professores com certeza, né, se sentem muito felizes de poder também, muita gente de fora, então às vezes eles não conhecem tão bem a história, o conteúdo. A gente também já foi contemplado pela Secretaria de Educação, desculpa, diretor, com a medalha Carucango, né? E exatamente é uma medalha que foi em 2019 foi 2021. A gente recebeu a medalha Carucango da Secretaria de Educação exatamente pela visibilidade do nosso trabalho, também pelo cunho dele ser antirracista, decolonizador, ter um olhar que não é o olhar do colonizador. A gente, como brasileiro, a gente tem que passar a ter o nosso próprio olhar. Com certeza. Não esperar que o outro tenha um olhar. Se a gente não conhecer a nossa história, a gente não vai conseguir construir um futuro digno de nós mesmos, né? Eu vou fazer uma última pergunta. Deixa o Rubinho responder. E vou pedir para vocês deixarem as considerações finais, que senão daqui a pouco eu sou expulsa do podcast. Qual a proporção que vocês imaginam que ainda vai tomar Carucango? Porque já é muito grande. Eu já vejo pessoas falando assim, mas só tem essa data? O que vocês esperam de Carucango? Macaé Conta Carucango, que é o nosso espetáculo. A gente espera que ele seja um espetáculo premiado. A gente não espera menos que isso, porque a gente sabe o quanto ele é bom. Ele tem muito de teatro, ele não tem só da história de Carucango. E a história de Carucango a gente conta escrevendo em jornais, a gente conta no YouTube, tem vários vídeos lá falando de Carucango, a gente vai escrever livros.
Mas na questão do espetáculo, a história de Carucango existem 1000 formas de contar, mas esse espetáculo ele não é só a história de Carucango, não é só Carucango. Macaé conta Carucango, são muitos Carucangos, são os Carucangos da atualidade, que entram em conexão com esse Carucango de 1831, né, que foi assassinado em 1º de abril de 1831. Então é isso, a gente espera que esse espetáculo Macaé conta Carucango, que ele seja muito conhecido, e a gente sabe que ele é gigante mesmo. As pessoas que estão envolvidas são gigantes, não tem como ser menos. Então a gente tem certeza que ele vai ser um espetáculo muito premiado, que a gente vai rodar o Brasil e o exterior. A gente inclusive já tem se inscrito em diversos editais. A gente sabe que o potencial é grande. Nisso a gente não fica com uma falsa modéstia. Até porque o espetáculo é um espetáculo que tem muito de teatro. Muito. A questão teatral dele, tanto dessas questões técnicas de luz, de cenário, como do ator, da entrega do ator, da questão corporal do João, é muito teatro. O Ademir mandou muito bem. A gente construiu junto, mas ele que foi o diretor-geral. E ele mandou muito bem em tirar o melhor de cada um ali. Eu acho que cada um já estava disposto a dar o seu melhor, ele conseguiu ainda subtrair assim, o melhor de cada um, entendeu? Então a gente não espera pouco, né, Rubem? Desde que a gente leu o texto pela primeira vez, a gente falou, esse espetáculo vai ser premiado. Glória a Deus. Muito bom. E pode ir para qualquer lugar do mundo, aquele texto ali, aquela história que é contada. Eu espero que mais pessoas, ou o mundo mesmo, conheça, né, o nosso Carucango. Conheça a realidade que traz essa história, né? Todas as possibilidades de atualização dessa história, que é o que o espetáculo muito provoca, né? Todo mundo conhecer essa história nossa aí. E que não é só uma história, né? Ela tem toda a questão da arte mesmo. É uma coisa muito bonita, muito artística. Você está convidada também para ir lá assistir com a gente. Eu não vou estar nesse episódio, eu não vou estar na cidade, mas eu tenho certeza que vocês vão abrir espetáculos. Vai acontecer. Então... Estamos tendo bastante convites. Lógico que a gente vai declinar de alguns, né? Porque a gente, na verdade, todo mundo tem sua própria vida e sua própria agenda. A gente, né, quando a gente começou a fazer o espetáculo do Carucango, a gente não estava se programando para tudo isso, né? E aí, conforme a gente foi vendo crescer, e aí agora a gente começa a se programar para coisas maiores, mas nesse momento a gente ainda tem um monte de outras coisas. Eu tenho, o Rubem tem, os meninos Ogans têm, o João tem. Todo mundo tem outros trabalhos, ninguém está vivendo somente da peça. Eu espero o dia que chegue a gente possa estar vivendo só de arte. Por enquanto não, então a gente não tem uma agenda também tão disponível. Mas a gente vai estar atuando por Macaé em diversas coisas que a gente for convidado, que tiver a ver com a nossa missão, né, com os nossos ideais, com certeza a gente vai estar dentro. Por exemplo, dia 31 agora, a gente vai fazer um recorte na Casa de Crioula, 31 de agosto. Provavelmente esse programa só vai ao ar depois, e aí vocês podem entrar lá na página da Casa de Crioula para dar uma olhada. E também uma última coisa, assim, agradecer para além dessas pessoas da equipe que a gente citou nome por nome aqui, a nossa fotógrafa Tatá, a Jane Liz, né, que estuda muito, geralmente não pode estar presente nesses podcasts, às vezes ela não aparece na câmera porque ela tá tirando a foto, né? A nossa querida Jane Liz, que ajuda tanto a gente nas burocracias, que é a parte mais chata. Agradecer também a todos os nossos apoiadores que fizeram com que isso fosse possível de uma forma mais leve. Então a gente tem diversos apoiadores na Serra, como a Dueto, Felipe Lanches ali, o Romano, pessoas que gostam da gente e que acreditam e se colocam, assim como pessoas que não conhecem a gente, que decidiram também apoiar e investir na gente, como Guaraná Macaé, feito com arte, Picanha do Zé, né? Zé Gastronomia, essa galera toda aí que juntou mesmo com a gente, acreditou no nosso projeto e tem dado todo o apoio. E vocês também do TV Câmara, que sempre dão uma oportunidade para que a gente possa aqui estar colocando um pouco para fora, né, desse conhecimento e dessas histórias. É uma oportunidade sempre muito... É uma honra poder estar aqui com vocês. Esse trabalho que vocês fazem é muito lindo. Sou fã de todos vocês, de todos os podcasts, a galera que fica por trás dos bastidores aí. E é isso. Parabéns a vocês pelo trabalho de vocês também. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, obrigada. Eu vou me despedir desse casal maravilhoso. Eu acho que só aqui que vocês conseguiram saber um pouquinho de como começou essa história de amor.
Mas obrigada por acompanhar a gente até aqui. Eu vou pedir para vocês compartilhar esse conteúdo, gente. Tá incrível. Vocês vão ficar sabendo um pouco mais da história de Carucano, da história deles. Acesse as redes sociais da TV Câmara, acesse as redes sociais deles também, vai lá, acompanha Desvendando Macaé, vocês vão encontrar um monte de coisa boa, um monte de programação que tá para vir também, que eu tenho certeza, os roteiros eco-históricos, enfim, acesse as redes sociais da TV Câmara. Terça e quarta, eu não esqueço de falar, mas eu esqueci dessa vez, terça e quarta sessão da Câmara, ela é minha amiga lá na Câmara de Macaé. Sou servidora. Terça e quarta tem sessão da Câmara, sexta-feira sai Jornal 360. Então não perca, se inscreva e até a próxima. Muito obrigada. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.